Amém? Professora Kátia, vem aqui. Eu amo demais Kátia e Elielso. No começo dessa igreja eles estiveram aqui, e Letícia e Summer também. E Kátia até hoje, né? Ela ensina a gente, ensina Cássia, né? Ela é a chefe de Cássia no departamento infantil. Então, se o seu filho gosta do departamento infantil, é porque a professora Kátia, além de ser professora e diretora do Rema, instrui Cássia e as professoras nossas. Professora, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Estou pronto para receber. Amém, amém. Aleluia! Bom dia, povo da fé! Vocês estão animados? Como o pastor falou, só de sentir o cheiro eu já fiquei muito animada, amém? Então, eu quero em primeiro lugar, né, dizer o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou grata a Deus de estar aqui com vocês nessa manhã. O quanto eu amo essa igreja, vimos essa igreja nascer, não é? Brincamos com as crianças, ensinamos as crianças ali no departamento de crianças e hoje vocês estão aí, né? Se multiplicando, não é verdade? Sendo desenvolvidos e treinados e avançando cada dia mais. E é uma alegria para nós saber que a nossa família só está aumentando. Amém? Ela aumentou muito aqui nesse lugar. Então, tem algumas pessoas que eu nem conheço, né? Mas, nesse momento, o pastor já me apresentou. Meu marido teve que levar minha filha em algum lugar, mas mandou um abraço para vocês também. Amo essa igreja. E eu estou aqui, então, para a gente compartilhar juntos de um momento de aula do Rema, tá? Mas as aulas do Rema, como o pastor falou, elas acontecem na Igreja Verbo da Vida. Elas são um estudo da palavra. Então, as pessoas falam, o que é isso? O que o Rema tem de tão... Né? Porque eu conheci uma pessoa que ela falou assim, vocês só falam no Rema. Será que isso é uma seita? A gente falou assim, falei, não, porque na verdade assim, é porque o Rema mudou a vida de cada um que passou por ele. Ninguém passa pelo Rema e continua a mesma pessoa, porque descobre quem é, descobre realmente o que a redenção fez em favor dele mesmo, começa a desfrutar disso e a vida muda, né? Não tem como, eu não conheci ninguém que não tenha mudado. Então é infalível, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E o que o Rema faz é ensinar a palavra de Deus. Quando ele ensina o que Deus diz, quando ele diz, e é dito nessa terra, é feito o que ele disse. Então, se ele disse algo sobre a tua vida, você crê e isso vai acontecer, amém? Isso vai se tornar a sua realidade, amém, queridos? Porque você já tem uma realidade espiritual, mas precisa conhecê-la para poder desfrutar dela. E aí entra o Rema, que foi fundado para trazer conhecimento, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade conhecida liberta. Quando ela não é conhecida, ela não pode libertar. A verdade escrita na palavra, por si só, não vai fazer nada. Mas quando ela é conhecida por você, acolhida no seu coração, falada e vivida, ela vai mudar a sua vida completamente. Tudo que Deus disse a seu respeito, você vai viver isso a olhos de todo mundo. Amém? Então, a começar por mim, por exemplo, eu sempre digo que Deus me chamou para um ensino e me chamou para onde eu estou para que eu dissesse o que Ele fez. Amém, queridos? Então, se você me visse há 10 anos atrás, você não me reconheceria hoje. Porque eu era uma pessoa medrosa, limitada, insegura, mas congregando, ensinando pessoas. Eu era da igreja, eu era crente, muito crente que jejuava muitas vezes na semana, subia monte, orava de madrugada porque a fila era menor. Entende, queridos? Eu fazia isso. Mas eu era medrosa, eu era limitada, eu era insegura, eu não tinha a menor ideia. E se tinha uma coisa que essa matéria me trouxe, que eu amo falar dela, é porque eu ouvia coisas e eu não tinha a menor ideia. Eu falei, será que isso é de mim? Ou isso é Deus? Eu não tinha ideia, eu não conseguia discernir, eu não entendia. Então, eu era uma cristã que tinha uma posição espiritual já, mas que vivia de um lado para o outro, sem saber o que fazer. O que eu mais dizia, eu falei assim, eu não sei o que fazer, eu não sei o que pensar, eu não sei se sou eu, se é Deus, eu não sei. E aí eu sentia medo, e o medo me parava, e o medo me limitava, e eu estava na presença de Deus. Era como se eu estivesse num lugar que eu pudesse desfrutar de tudo, era assim, como se... Eu gosto de dar esse exemplo, eu acho que eu falei isso esse ano dando aula. É como se você entrasse num cruzeiro, uma passagem, né? E aí você tivesse toda aquela passagem do teu cruzeiro. Você vai passar 4 dias num navio, com almoço, janta, café, coffee de tarde, um frigobar no quarto com tudo. Vamos supor, você entrou lá com a passagem, podendo desfrutar disso tudo. Mas você não leu bem a passagem. Então, entra lá no cruzeiro
E olha aquilo tudo, fala, isso deve custar muito caro, né? Então eu vou ficar aqui no quarto escondidinho comendo uma bolacha de água e sal. E aí eu saio, vou na piscina e como uma bolachinha de água e sal, vejo o pessoal almoçando, mas eu não sei, eu não tenho direito àquilo ali, né? Aquilo deve ser muito caro. Então é uma pessoa que tem acesso, mas porque não leu o que tinha acesso, não desfrutou. E eu passei 19 anos assim. Por isso eu tenho autoridade para dizer para vocês, o rema muda a vida. Porque hoje eu estou comendo de tudo. Eu larguei a bolacha água e sal lá no quarto, falei, eu vou viver tudo, amém? Eu vou viver e vou viver tudo, eu não vou viver só a metade não, vou viver tudo. E desfrutando da vida abundante que Jesus conquistou para mim. Então, dado o meu testemunho, eu quero conversar com vocês. E vocês estão prontos? Eu estou aqui, a gente já podia ter ido embora. Porque o Espírito Santo está assim, né? Já ministrou tanto ao nosso coração. A gente sabe que aonde Deus está presente em todos os lugares, mas aonde Ele é desejado, e nós dissemos, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar, aleluia. Então esse lugar, sabe, Deus está sendo desejado aqui. Então as manifestações do Espírito estão aqui, amém, queridos? Então nós estamos desfrutando de um ambiente carregado de poder. E nessa manhã, a gente tem versículos dessa matéria do Rema. Pense, eu vou dar aqui, eu tenho acho que uma meia hora, para te falar algumas coisas, e é uma pitada do que você vai aprender em 7 dias dessa matéria. Mas existe também, queridos, uma palavra para este culto e para este dia. E que essa eu não abro mão. Toda vez que eu dou uma aula demonstrativa, eu dou uma aula. Mas eu sei que existe uma palavra para você nessa manhã, nesse culto. E que se você acolher ela no seu coração, amém? Porque a palavra diz, se você acolhe a palavra com mansidão, ela é poderosa para salvar a sua alma. Se você acolher essa palavra com todo o seu coração, com toda a sua fé, misturar a fé com ela, sabe o que vai acontecer? Você vai sair daqui desfrutando dela já hoje mesmo. Amém, queridos? Então, quando você estiver matriculado no Rema, porque eu sei que você vai se matricular no Rema, eu sei, mas você vai desfrutar de outras coisas ainda maiores. Mas hoje mesmo você vai receber também informações que vão nortear você e que vão fazer com que você desfrute disso já, agora, não é? Hoje mesmo, porque o que a gente recebe hoje mesmo já pode ser vivido, porque o que precisava ser feito já foi feito. Amém? Nós temos assim, a vida cristã costuma ser assim, né? As pessoas costumam pensar assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, não é? Para que Deus me ouça. Eu preciso fazer alguma coisa para receber algo de Deus. Eu preciso fazer, mas eu não estou fazendo nada. Né? Eu não estou fazendo nada. Mas a vida cristã consiste em não fazer nada. A vida cristã consiste em acreditar no que foi feito por Cristo. Amém? A vida cristã é uma vida vivida pela fé, do começo ao fim. Não há como viver com Deus e desfrutar do que Ele tem para você sem fé. Amém? Você precisa crer. E uma vez que você crê, você já pode desfrutar daquilo que você tem em Cristo. Amém? Você creu, todos que estão aqui já receberam Jesus como seu Salvador? Todos já. Então, você recebeu. Alguém te falou que Cristo morreu na cruz e perdoou seus pecados e pagou o preço pelos seus pecados. Você falou assim, eu creio. Quem crê tem a vida eterna. Você levantou a mão e falou, pronto, eu tenho a vida eterna. Você não está assim já? Eu estou, você está, né? Tá? Tudo bem aí? Né? Eu tenho a vida eterna. Pronto, você começou pela fé. Mas essa vida não pode parar aí onde ela começou. Ela continua sendo vivida pela fé. Amém, queridos? Não tem como viver de outra forma. Então, abre aí Hebreus 11:3. Vamos começar por aqui. Vamos caminhar. Vamos construir aqui um lugar que o Espírito Santo quer que a gente chegue, tá bom? Vamos conversando na palavra. Vamos aqui construindo isso. Hebreus 11:3, para a gente começar, só para a gente vai voltar nisso no final. Diz assim, olha, Hebreus 11:3. Eu vou beber uma aguinha, que hoje está um pouquinho mais seco, né? Abriu aí sua Bíblia? Deixa lá, vamos junto aí, tá? Aleluia, Deus é bom. Olha só, diz assim, Hebreus 11:3. Pela fé, nós compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, preste atenção aí, que pela fé nós podemos compreender e entender. Ou seja, como compreendemos coisas, como podemos compreender a palavra ou as verdades que Deus quer que a gente conheça sobre a nossa realidade espiritual? Pela fé. É conhecido pela fé. Não adianta querer entender isso com o seu intelecto natural. Não há como. É pela fé. Calma que a gente vai chegar num bom lugar aí. Ó. E aí o que acontece? Ele diz assim, olha,
nós compreendemos que tudo foi criado pela palavra de Deus. Está escrito aí, não é? E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, ou seja, tudo que nós estamos vendo agora foi criado por aquilo que nós não vemos. E aí diz assim, não foi, e aí você fala assim, mas o mundo espiritual, ele não, o que eu não vejo, será que não existe? Não. Ele está dizendo que tudo que a gente está vendo criado foi criado pelo que eu não vejo. Mas não quer dizer que não existe, quer dizer que eu só não posso ver. Aleluia. Então existe uma realidade espiritual muito maior, criando tudo que a gente está vendo, que criou tudo que a gente está vendo, não é verdade? Então, não significa que não existe outra coisa. Existe, mas eu não posso ver. Só que agora a gente vai entender como a gente vai enxergar essa realidade espiritual, não é? De que forma que Deus fez essa proposta para nós e que ela é maior do que aquilo que você vê. Aleluia. Você entende que o que você vê na sua frente, o que você sente, o que você apalpa, o que você contempla com seus olhos é menor do que o que existe, do que essa realidade espiritual, aquilo que você não pode tocar, aquilo que você não pode ver, aquilo que você não pode sentir com os seus sentidos naturais, é muito maior. E é isso que eu quero que você guarde aí no seu coração, tá bom? É muito maior. Essa então. Então, é por isso que muitas vezes somos cristãos e a gente fica com uma sensação, não sei se alguém já teve essa sensação, porque eu tive muitas vezes, de que está faltando alguma coisa. Eu não estou vivendo o que Deus tem para mim, tem alguma coisa, eu estou errando, tem alguma coisa de errado, eu não sei na minha vida. Não, porque existe uma realidade muito grande espiritual que é nossa e que a gente não desfruta. E que nosso espírito já está nesse lugar e sabe disso. Amém? E nós vamos falar sobre isso. E sabe disso, nosso espírito, nós somos o espírito, né? Nós homens espirituais, sabemos disso. Mas como as nossas emoções ficam nos limitando, as coisas que nós estamos vendo nos limitando, dá a impressão, uma falsa impressão de que falta alguma coisa. Aí, muitas vezes, eu vou buscar em algum lugar, e aqui, eu sei que aqui em São José dos Pinhais não acontece, mas no Rio de Janeiro acontecia muito. O pessoal fala assim, já sei, vou buscar direção para minha vida, vou na casa da irmã Rosinha, que hoje tem uma oração lá, e é fonte de poder, e lá Deus vai me falar alguma coisa, vai me guiar, vai me dar uma direção, vai me revelar o que vai acontecer, não é verdade? Isso aqui eu sei que não acontece, mas eu mesmo sou de um tempo que isso acontecia muito, de alguém procurar uma direção ou aquilo que está faltando em outra pessoa, que manifestava ali um dom espiritual, e fica essa sensação. E o que a gente mais encontra hoje são cristãos, amém? Que estão nessa posição, que estão em Cristo, que têm tudo em Cristo, uma vida abundante, procurando aqui, procurando o que está faltando, sem saber o que fazer, sem direção. Mas hoje é o dia, querido, que chega para o teu coração revelação. E você não vai mais andar atrás de nada, porque você vai entender o que você tem. Amém, queridos? Você vai entender onde você está e o que você tem. Então, vamos lá. Para a gente começar a construir isso, a gente precisa entender primeiro tudo o que aconteceu no início. Eu não vou ler todos os versículos, nós não temos tempo para isso. Mas eu vou mencioná-los aqui e você vai entender. O que acontece? Deus cria. Os primeiros capítulos da Bíblia, ele vai descrever Deus criando um mundo, criando um lugar, né? Criando as coisas. Então, ele cria os luminares, o sol, as estrelas, ele faz separação do mar e da terra, cria todo tipo de fruto, todo tipo de vegetação, todo tipo de animais. Então, ele cria um lugar maravilhoso, um lugar que a gente pode dizer assim que é um lugar de total provisão. Era nesse lugar que o homem está, que Deus criou. E aí, depois, ele cria o homem. Então, você perceba que ele não manda, não cria o homem e fala assim, se vira agora, busca, dá teu jeito de arrumar um lugar para você, de ficar nesse lugar. Não, ele cria toda a provisão e um lugar assim, provido, cuidado, especial, e depois ele cria o homem e coloca o homem nesse lugar. O que o homem fez para estar nesse lugar? Só ele falou assim, agora faz o seguinte, te coloquei nesse lugar, agora você governa esse lugar, cuida desse lugar, desfruta desse lugar, viva nesse lugar. E o plano de Deus era o quê? Você vai ver ali na palavra que ele ia viver naquele lugar e Deus, a Bíblia fala ainda que Deus passava lá na virada da tarde. Ou seja, é um lugar provido, um lugar, tudo que o homem precisava estava ali, o homem tinha um potencial para governar aquilo ali, tudo, mas junto com Deus, sabe? Em submissão a Deus. É tipo assim, uma parceria. Deus, então, olha só, estou vendo esse rio aqui, o que esse rio pode fazer? E Deus ia falar, esse rio pode virar energia. Mas Deus sabia fazer isso da forma correta. Então, o homem tinha o governo de tudo, mas era para ele governar junto com Deus. E Deus não queria só que ele fosse um governador, um serviçal.
Ele queria que ele fosse aquele filho amado. Vamos andar junto. E aí o homem, olhando tudo que Deus criou, falasse, uau, ele, olha só, ele fez tudo, me colocou aqui e agora eu ando junto com ele, isso que tudo é meu e eu posso governar. E esse era o plano de Deus, viver em comunhão com o homem e o homem desfrutar de tudo que ele tinha, tudo que ele deu para ele. Era um plano bom. Aí o que acontece, só que Deus fala para o homem, né, lá em Gênesis 2,17, ele diz assim, ó, deixa eu só abrir para a gente não ficar no que eu estou falando. Muitas pessoas já sabem disso, mas tudo parte daí, né, queridos? A gente não pode ir para o fim sem passar pelo início, tá bom? Aí diz assim, então, deixa eu ver se é isso aqui, 2,17, na verdade, ele vai dizer para o homem assim, ó, ele dá todas as instruções, então ele prepara o lugar, não é? Coloca o homem lá, instrui o homem como viver ali, diz para ele o que ele deve fazer ali. Então Deus não deixa o homem sem direção, não deixa o homem sem instrução, não deixa o homem perdido naquele lugar, falando o que eu vou fazer. Não, ele fala o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E perceba que no 17 ele diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então ele fala assim, ó, você tem direito a tudo, mas não experimente daquela árvore ali, porque certamente você vai morrer. Então Deus queria que o homem confiasse na palavra dele, confiasse nele, se submetesse a ele, vivesse tudo que ele tinha para ele. O homem vai, coloca em dúvida o que Deus falou e come daquela árvore. Naquele momento ele diz, certamente morrerás. Comeu. Aí Adão olhou, não morreu, né, no corpo físico, nem nas suas emoções, mas houve uma morte ali, e a morte era uma morte espiritual. E quando a gente fala de morte na palavra, a gente vai dizer do quê? De separação. Quando alguém morre fisicamente aqui na Terra, o que acontece? Houve uma separação do corpo, do espírito do corpo, né? E aqui, nesse caso, quando a gente fala de morte espiritual, é uma separação. O homem se separa de Deus. Então, aquela comunhão planejada, sabe, de andar junto, parceria. Ai, vamos lá junto, Deus, olha, o que eu faço hoje? Como é que a gente vai cuidar desse jardim? Deus queria isso, esse relacionamento de comunhão e de amor mesmo com o homem, e o homem quebra. Nesse momento, quando ele duvida, ele cai, ele quebra. É um pecado de alta traição. Deus deu tudo para o homem. E Deus coloca tudo em risco, desobedecendo e colocando em dúvida o que Deus falou. Perceba que como é difícil, como é sério colocar em dúvida o que Deus diz. E muitas vezes estão escritas tantas coisas na palavra e a gente coloca em dúvida o que está escrito. Eu mesmo colocava, né? O que é que eu tenho? Onde eu vou? O que eu faço? Será que é Deus falando comigo? Não é? Eu andava em dúvida, e como isso é sério, como isso traz sérios prejuízos, e nesse momento ele colocou. Houve aqui então uma morte espiritual. E o que acontece? O homem morre, não no seu corpo físico, mas se separa de Deus. Então, a partir daí o homem começa a viver, sabe como? Não mais agora guiado por Deus, instruído por Deus, em comunhão com Ele, mas guiado por suas emoções, guiado por tudo que ele está vendo, guiado por tudo que ele pode tocar, por tudo que ele pode fazer. E aí você vê um mundo para onde ele vai, né? Você começa a ver, porque aí o homem já não sabia o que era certo, o que era errado, ele não tinha essa instrução. Então começa a matar, começa a destruir, começa a fazer. Então, a partir disso, não é? Toda maldição entra na terra, não vinda de Deus, mas vinda como consequência do que o homem fez. E aí começa essa situação. Mas Deus, que é bom e que nos fez alvo do amor dele desde antes da fundação do mundo, porque Deus sabia que isso ia acontecer. Quem sabe aqui que Deus é onisciente, né? Não é? Ele sabia o que ia acontecer. Então, por que ele criou o homem? Ah, não vou criar, não, ele vai fazer isso comigo. Não, ele criou, ele deu escolha para o homem, escolhe. Você escolhe, ele escolheu pecar. Mas ele falou assim, agora que você pecou, em Gênesis 3,15, ele vai dizer assim, a gente leu o 2, não é? Só pula aí, vamos no 3,15, ele diz assim, olha, ele vai nesse capítulo, você vai ter que ler isso em casa, mas você no rema também vai aprender isso, tá bom? Ele vai dizer assim, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Todo mundo sabe que o homem foi tentado, e quando ele cedeu à tentação, ele passou a ser governado pelo pecado. Mas Deus coloca ali aqui ele fala assim, uma sentença para Satanás. Fala, você vai dominar o homem por causa do pecado por um tempo, mas eu vou enviar o descendente de mulher que vai esmagar sua cabeça, que vai destruir você. Aqui é Deus prometendo Jesus. Amém? Dizendo, olha, eu vou enviar Jesus. E essa situação que foi criada vai ser resolvida. Ou seja, quando Jesus vem, o que acontece? O homem que tinha morrido espiritualmente vai nascer de novo no Espírito.
e ser recolocado naquela posição que ele estava quando foi criado. Ou seja, com livre acesso a Deus, podendo agora ser instruído por Deus, podendo agora ser guiado por Ele e podendo agora entender como ele vai funcionar melhor. Só para eu não ficar aqui no que eu estou dizendo, você abre aí em 1 Tessalonicenses 5:23, porque eu quero deixar esse versículo, que ele também é um versículo que a gente estuda muito nessa matéria, que dá base para isso que a gente diz. Diz assim, olha: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou citando esse versículo? Para dizer para você que a Bíblia nos dá respaldo de que existe em nós 3 dimensões, não é? Corpo, alma e espírito, não é? E que essa morte aconteceu lá no Éden foi na dimensão do espírito. Então o homem continua vivendo no corpo, na alma, mas não espiritualmente, o espírito não é extinto, mas é separado de Deus e perde a vida de Deus, perde essa comunhão com Deus. Então, você vê que a Bíblia fala que existem essas 3 dimensões do homem. E aí, segundo aos Coríntios 4:16 também, que eu até conto esse testemunho, quem é meu aluno aqui sabe, que esse ano foi um testemunho que veio muito do meu coração, né? Cada ano é um, né? Aí diz assim, porque na verdade, é 2 4:16, tá? Segundo aos Coríntios 4:16. Diz assim, ó: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia. E eu me lembro que esse versículo, num dia eu estava numa conferência do Espírito Santo, e uma professora do Rema foi pregar em Cascavel, na cidade onde eu morava. E ela falou, e eu não entendia muita coisa. Eu era muito religiosa, eu era muito, assim, meu entendimento precisava ser muito aberto para eu entender essas coisas. Eu estava muito presa a regras, a costumes, a coisas que eu fazia para tentar chamar a atenção de Deus. Mas nesse dia ela pregou sobre esse versículo e eu saí daquele culto que eu não entendi muita coisa, mas uma coisa eu falei, eu tenho um homem interior. Misericórdia, tem um homem interior dentro de mim, e aquilo me deixou chocada. Eu não dormi, eu falei assim, gente, eu não sou eu. Existe um homem interior dentro de mim, mas o que você é um homem em 3 dimensões. Você é um espírito, não é, que habita no corpo e que tem uma alma. A sua alma diz respeito à vontade, às emoções, e o teu corpo é o teu corpo onde você habita, mas você é um homem espiritual. Todos aqui me disseram assim, eu já recebi Jesus, ou seja, você já recebeu Jesus, as coisas velhas se pararam, você nasceu de novo, as coisas velhas se passaram, entendeu? Você agora é uma nova criatura. O que é uma nova criatura? Você nasceu de novo no Espírito. Esse Espírito tinha perdido totalmente a comunhão com Deus, foi recriado por Deus. Não foi aproveitado, foi recriado. Ele foi recriado em você. Então agora esse Espírito recriado, que foi nascido de Deus, é você. Aleluia. É esse que você vai chegar em casa e falar assim, eita, mas eu sou eu. Não, é você. Só que muitas vezes nós estamos vivendo, por falta do conhecimento disso, vivendo guiado por emoções. Vivendo, cedendo aos desejos do nosso corpo. Nosso corpo, eu não consigo. Porque a Bíblia fala que a nossa carne só quer beber e folgar. Não é? Eu não consigo ler a Bíblia, não consigo me concentrar. E aí você começa a falar coisas limitantes para você mesma. Mas você é um homem espiritual novinho em folha. E você está no lugar onde Adão foi colocado, você foi colocado nesse lugar, queridos. Você está em plena comunhão com Deus. Entenda isso, você está em plena comunhão com Deus. Você tem acesso a Deus, um acesso total a Deus. Você pode conhecê-lo, você pode entendê-lo, você pode entender a palavra, você pode viver nessa dimensão espiritual, você pode conhecer coisas que não podem ser vistas por ninguém, mas vão poder ser vistas por você. Aleluia! Lembra que eu disse que existe uma realidade espiritual que nós não vemos, mas que é maior do que a que nós estamos vendo. A realidade natural aqui é uma, a espiritual é outra. E você tem condições, seus olhos do coração foram abertos. Quando você recebeu Jesus, você nasceu de novo. Amém, queridos? Jesus, ele foi prometido ali quando ele veio, não é? Vamos abrir ali em Efésios 2, aqui aonde? Efésios 2, do 1 ao 10. A gente tem que construir isso, tá? Com versículos, e a gente tem que... Porque isso é uma coisa que você vai ter muito contato no Rema. Entender
o que você se tornou em Cristo, amém? Você vai entender isso muito bem. O rema nada mais é do que isso, queridos, explicar para você o que foi a redenção e como essa redenção afetou todas as áreas, pode afetar todas as áreas da sua vida quando você crê e pratica isso, e entende isso e fala o que Deus diz a respeito disso. Então, é isso, não tem, o rema não é um mistério. O rema é isso. Você vai aprender o que Cristo fez. Você vai ter provas cabais, porque o que Cristo fez foi legalmente feito, do jeito que foi exigido. O preço pela tua vida foi pago legalmente. Tudo que era exigido foi feito por Cristo. Você legalmente tem um preço pago. É como se você tivesse uma sentença num tribunal, querido. E aí o que acontece? Ele foi lá e falou assim, eu vou pagar a sentença no lugar dele. E aí o juiz disse, agora então você está absolvido, aleluia, da culpa. Você foi absolvido da culpa do pecado, porque desde que Adão pecou, todo homem nasceu e estava sujeito a pecar. E quando peca, morre espiritualmente. Você nasce, peca e morre espiritualmente. Mas quando você recebe Jesus, a culpa do pecado ele é atribuída a ele, e você passa a viver a vida que ele te deu, amém? A vida que ele conquistou para você. Então você é recolocado, acabou, amém? Então quando a gente fala, olha, a redenção livrou você da culpa, você agora não é mais culpado, você foi absolvido. Pensa uma pessoa no tribunal, a pena é de morte. Eu vou para a cadeira elétrica agora, já era, né? A pena de morte, mas chega alguém e fala assim, deixa aí que eu vou na cadeira no lugar dele. Você foi livrado disso, você não suportaria isso, mas ele suportou no seu lugar. Ele falou, eu vou fazer isso no lugar dele, sabe por quê? Porque eu o amo, porque eu quero ele perto. Deus queria você perto, ele não fez isso por outro motivo. Ele podia ter falado, humanidade traidora, não quero mais saber. Não, ele falou, quem crê? Quem entendeu o que eu fiz, eu quero bem perto de mim. Amém? Toda vez que uma pessoa recebe Jesus, ela é recolocada nesse lugar de comunhão. Ele diz mesmo que quem recebeu Jesus foi lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Você era um criminoso, um pecador, um condenado, alguém que não podia se salvar dos seus próprios pecados, mas aí Deus fala, eu vou tomar o lugar dele. Eu vou tomar um corpo de homem, eu vou pagar o preço no lugar dele, e agora eu não vou só fazer isso, não, ele está absolvido, agora não quero mais ele perto. Não, é absolvido e agora eu chamo ele de meu filho. Aleluia, aleluia, aleluia. No Antigo Testamento os homens eram chamados de servos, né? Serviam a Deus. No Novo Testamento vem aí, é a nova aliança que nos torna filhos de Deus. Ei, Jesus ressuscita e é herdeiro, né? Conquista tudo para ele, conquistou, diz que ele é o herdeiro, mas nós somos co-herdeiros com eles, junto com eles herdamos tudo, e Deus quer que você viva como um filho de Deus, que você tenha tudo que ele te deu, e ele deixou aqui escrito o que você tem, por isso você precisa conhecer, porque muitas vezes está igual aquele, tem um exemplo, né? O irmão Reagan dá um exemplo da senhora, que tinha um quadrinho na casa dela, uma senhora muito humilde, e aí chega uma pessoa na casa dela e fala assim, o que é esse quadro? Eu trabalhei muitos anos para uma senhora muito rica, e ela me deu isso no final da vida dela. E eu achei bonito, ela não sabia ler, e eu coloquei num quadro. E quando alguém vai olhar, aquela mulher fez um testamento deixando tudo para ela. Então aquela mulher era rica, mas por falta de conhecer o que tinha, aquilo que ela tinha estava num quadro. E quantos de nós passamos, e quantas pessoas têm uma Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa? E se ela abrir aquela Bíblia, ela vai ler o testamento e perceber que ela é herdeira de tanta coisa, amém, queridos? E quantas vezes nós também estamos como cristãos, queridos? Eu não gosto de exortar, né, a igreja dos outros, mas eu estou dizendo de uma maneira geral. Muitos cristãos, eu era uma dessas, botava a Bíblia aqui debaixo do braço, para todo mundo ver que eu era crente, entendeu? Mas não entendia nada do que eu lia, então eu andava com o testamento, com todo o direito, mas sofrendo, gemendo, chorando, pedindo, Deus me ajuda, né? Num sofrimento que não tinha mais final, e eu falava, ele vai ficar feliz, que eu estou sofrendo por ele. Ele vai ficar contente. Olha como eu sofro por você. Isso é justiça própria, irmão. Você não tem que sofrer nada não, porque Jesus já sofreu. Agora você faz o quê? Crê no sofrimento dele para te salvar. E se você crê no que ele fez, você glorifica ele. Amém? Ele é glorificado na terra e você desfruta disso tudo. E isso foi um plano de Deus. E não me pergunta por que ele não quer que a gente pague nada, porque foi ideia dele. Mas foi boa, né? Porque se a gente tivesse feito alguma coisa, tinha estragado tudo. Concorda comigo? Então pronto. Então ele fez, o sacrifício foi perfeito. Ele nos deu pela graça. Ele falou assim, vocês não merecem, mas eu vou fazer. E como que você toma posse disso? Pela fé.
Aí a fé é a chave de tudo. E você precisa crer. Mas para crer nisso, você precisa conhecer os versículos que vão embasar esse sacrifício de Cristo, o que ele fez legalmente. E você precisa fazer o remo por isso. Desculpa. Você precisa sentar e se debruçar sobre a palavra e conhecer o que foi dito sobre você. Tomar posse disso. Falar, agora ninguém mais me segura. Porque eu disse, capeta, você me escondeu a verdade há muito tempo. Porque eu era enganada por ele, né? Você não pode, você não vai. Olha como você foi criada. E você não pode. Eu tinha uma limitação absurda. Eu escutava isso todo dia na minha cabeça. Aí um dia que eu descobri quem eu era, eu falei, agora pela fé, eu não sinto isso não. Eu não sinto nada. Eu não acho que eu sei, que eu sinto que eu sou vencedora. Mas eu creio porque está escrito. Então eu falo, está escrito, eu creio e está feito. E Satanás, agora quem chora é você. Agora eu boto ele para chorar, porque eu digo, eu sei quem eu sou em Cristo e eu não vou abrir mão disso. Então pode acontecer o que for, pode a realidade natural me mostrar o que for. Eu digo para ela aquilo que eu sou, porque eu sei o que está escrito. Amém, querido? E eu sei que você já sabe muitas coisas. Você congrega aqui. Essa igreja é uma igreja da palavra, mas há algo maior que você ainda precisa conhecer, embasar ainda mais. E o Rema está aí para fazer isso, amém, queridos? É para trazer a palavra para você. E o que acontece? Jesus revelou o Pai. Né? E eu quero falar isso aqui, porque isso aqui mesmo o Espírito Santo falou bem forte no meu coração, agora cedo de manhã, né? Então, Jesus, ele veio, e aí ele veio à Terra, né? E ele andou com os seus discípulos, e ele falou o que ele ia fazer, como ele ia se entregar. Ele cumpriu o seu propósito. E quando ele estava pertinho de se entregar na cruz, para cumprir o propósito por nós, o que ele fez? Ele falou assim, olha só, começa a conversar com os seus discípulos. Então, em João 14, no versículo 1, você pode abrir aí comigo? Aí nós vamos começar a falar daquele que nessa manhã nós já cantamos sobre ele, né? Então, vamos lá. Eu tenho, acho que mais uns 10 minutos, né? Mais uns 10 minutos, pastor? Tá bom? Então tá bom. Aí o que acontece? Aí João 14, 1, Jesus disse. Ele começa então a anunciar que ele vai para a cruz, não é? E ele começa a explicar para eles o que vai acontecer ali. Então imagine, esses homens estavam vendo Jesus fazendo milagres, eles encontraram em Jesus uma esperança, eles podiam tocar em Jesus, eles podiam ver os milagres ali acontecendo, e de repente Jesus começa a falar que ele vai embora, né? Então imagina como é que esses homens estavam se sentindo, e olha o que ele fala. Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Amém? Então ele começa já a preparar esses discípulos falando assim, olha, não fiquem aflitos, né? Creiam no que eu vou falar. Olha ele chamando os discípulos para a fé, tá? Sempre Deus vai estar te chamando para a fé, querido. Ele sempre vai te falando, creia em mim, ouça o que eu digo, dá ouvido à minha palavra. Olha, filho meu, escuta, ouve, vem, acredita, porque isso é a chave para você viver tudo que você tem nele. E ele fala assim, não fiquem aflitos. E aqui eu vou abrir um parênteses, né? Que a gente tem versículos que a gente está ensinando para dizer assim, claramente hoje, Deus falava no meu coração assim, eu olhava vocês pelo Espírito, eu não sabia que estaria aqui, mas pelo Espírito a gente gera esse ambiente, e ele diz assim, ele fala assim, não fiquem aflitos, e ele está falando com você nessa manhã, e ele diz assim, não fiquem aflitos, porque a realidade que você está vendo não é a sua realidade, amém, querido? Então ele fala assim, não fique aflito, não fique aflito com o que você está vendo dentro da sua casa. Não fique aflito com o que você está vendo na sua vida financeira, ao seu redor, no que está acontecendo no país, na sua empresa. Não fique aflito, não tema, não se aflija. Amém? Ele está falando ele começa aqui preparar esses discípulos para uma realidade espiritual. Mas o Senhor falava claramente no meu coração, tem alguém aqui aflito. E ele fala assim, não se aflija, se acalma, a sua realidade não é essa que você está vendo, há uma realidade espiritual que você já tem e vai viver, porque vai entender o que ele está dizendo, amém? Então não se aflija, não se aflija, não, tem uma versão antiga que fala assim, não se turbe o vosso coração, não se turbe, não se bata, não fique nervoso, não ande de um lado para o outro, não se angustie, porque há em Deus uma realidade e ele vai te mostrar ela, tá bom? Não é a que você está vendo, lembra? Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas vivemos por aquilo que nós cremos. Amém, queridos? Então, aí ele começa a falar assim, olha, então tá,
Não fica aflito, não, porque aí ele começa uma conversa com os discípulos, fala assim, eu estou indo. Aí eles falam assim, mas você já vai? Aí o Filipe fala assim, mas pai, pelo menos então, Jesus, então pelo menos nos mostra o Pai. E ele fala assim, ô Filipe, você está andando tanto tempo comigo, quem vê a mim, vê o Pai. Não é? A palavra diz que Jesus era a expressão exata de Deus. Então, quem vê Jesus, vê o Pai. As pessoas falam assim, eu não sei quem é Deus. Deus é misterioso. Nada disso, querido. Deus se revelou em Cristo. Você quer saber o caráter dele? Olha para Cristo. Vai lá na Bíblia, lê o que Cristo fazia. Cristo olhava o enfermo, curava. Cristo olhava alguém aflito, acudia. Cristo olhava alguém com fome, provia. Cristo olhava a multidão sofrendo, falava assim, essas pessoas estão como ovelhas sem pastor, eu preciso ensinar elas. Ele ensinava. Ele olhava uma necessidade e tinha compaixão. E compaixão não é pena. Ai, coitado, deixa ele aí, tadinho. Não, compaixão é um desejo íntimo, diz que é um mover nas entranhas, para fazer alguma coisa por aquela pessoa. Então pensa assim, quando Deus olha a nossa vida e existe alguma necessidade nela, Ele está se movendo por dentro para atender essa necessidade. Ele não quer você sofrendo. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém e Ele quer tirar você dessa situação. O que muitas vezes nós não temos é fé. Porque fé abre a legalidade, ela dá legalidade para Deus agir na sua vida. Quando você tem fé, fala, eu creio, abri um canal. Aí ele fala, você pode fazer porque ele crê. Deus não atende necessidade, Deus atende fé. Amém, queridos? Fé, porque necessidade o mundo inteiro tem. Aí você vai falar, então Deus é injusto, porque todo mundo precisa. Todo mundo precisa, mas aquele que tem fé é provido, é socorrido, é protegido, é curado, é amado, é liberto, é ajudado. É desse jeito. Ele não via. Jesus, sempre que via uma necessidade, atendia. Ele nunca chegou para um doente ou para uma pessoa em aflição e falou assim, me dá aí tua carteirinha de membro da igreja. Tu é membro? Você se batizou? Você está dando dízimo? Jesus fazia esse tipo de pergunta? Não. Ele simplesmente falou assim, o que você quer? Aí ele, se tu quiser, Jesus, eu posso ser curado. Ele falou assim, eu quero, seja curado. Eu quero, seja limpo. Eu quero. Mas Jesus, tem muita gente para comer. O que vocês têm aí? Um pãozinho, um peixinho? Ele ora, agradece ao Pai e alimenta aquela multidão. Amém? É isso. Ele quer suprir, ele quer prover, ele quer fazer. Ele não quer deixar a gente sofrendo. Não exalta o sofrimento, irmão. Tá difícil. Eu falo, tá difícil, Deus, mas eu creio que você quer o meu bem. E eu sei o que está escrito na palavra. Eu vou ler o que está escrito sobre isso. E eu vou dizer uma palavra sobre essa circunstância. E toda circunstância vai se render, querido, à palavra de Deus. Eu estava lendo um livro do irmão Reagan esses dias, do filho, né? Do irmão Reagan Filho. E ele fala das bodas de Canaã. E ele fala que só com uma palavra de Jesus, uma substância que era água se tornou em outra substância que era vinho. Com uma palavra, ele mudou a substância, ele mudou um líquido de uma coisa para outra. O líquido teve que se render à palavra do Criador. Toda circunstância tem que se render à palavra do Criador, porque a palavra dele criou todas as coisas e a palavra dele tem controle sobre o que ele criou. Aleluia! E se você tem fé, você dá o controle da sua vida para ele e você fala o que ele diz e aquela circunstância que está te incomodando. Aquilo que está te incomodando, te desafiando, tem que se render à palavra do Pai. Aleluia! Porque a palavra dele está acima de todas as coisas. A Bíblia fala que ele estabeleceu a palavra dele acima de todas as coisas. É o que ele diz, não é o que a circunstância diz. É o que ele fala, não é o que você está escutando dos outros. Não é o que ele diz e não o que você está pensando. É o que ele diz, mas não a dor que você está sentindo. É o que ele diz, mas não o que a tua conta do banco está falando. Vale o que ele fala, vale o que ele... Se valeu para transformar água em vinho, vale para tirar a conta dos R$0 e passar para R$1.000. Porque acontece sim, irmão, acontece quando a gente crê, porque a parte dele, ele já fez. Sabe por quê? Eu não podia, em pecado, mencionar a palavra dele, o diabo ia me acusar, falar, não pode. Esse aí você tá sendo injusto, Deus. Deus, para não ser injusto, providenciou uma forma de nos tornar justos. Aleluia. E aí agora, todo aquele que crê, quando o diabo vai falar, ele fala assim, não, esse não.
esse aí está justo, ele é justo, justificado, absolvido, ele pode falar o que eu digo e eu posso agir pelo que ele está dizendo, porque ele está em comunhão comigo, ele está ligado comigo, aleluia. Eu creio, amém, eu creio, irmão, que você está encorajado a falar para essa circunstância aí, para ela ir embora de onde ela veio. Você está encorajado a dizer o que Deus diz, você está encorajado a falar, eu vou viver por essa palavra, amém? Eu não vou viver por aquilo que eu sinto, eu não vou viver por aquilo que eu vejo, mas eu vou viver por aquilo que eu creio, e eu creio nessa palavra, e é ela que vai governar a minha vida. Aleluia! É assim que Deus, esse é o plano. Então, Jesus começa a falar assim, não se aflija, olha só, eu vou, aí em João 14:16, ele diz assim, vou pedir ao Pai, quer ver? Deixa eu só abrir que eu faço uma interpretação da Kátia aqui, aí eu não posso ler a minha, né? João 14:16 diz assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Então aqui a gente já vai partir para o final, tá? Eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. O que Ele faz? Ele mostra assim, olha, tá vendo? Eu revelei Deus, certo? Eu vim aqui e mostrei quem Deus é. Eu supri todas as necessidades que me foram apresentadas, eu andei, eu amei. Eu mostrei quem era Deus. Agora eu vou fazer o seguinte, mas eu vou pedir para o Pai mandar um outro Consolador. E esse outro aqui no grego quer dizer um outro da mesma espécie. É tipo assim, um igual a Jesus, igualzinho a mim, vai vir. Mas ele vai vir para habitar em vocês. E ele começa a falar então do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Então, um outro igual, do mesmo nível, da mesma espécie, é esse que veio habitar em nós. Quando a gente recebe Jesus e é salvo, e agora espiritualmente nós estamos recriados em comunhão com Deus, quem agora passa a ter comunhão conosco, e diretamente é o Espírito Santo de Deus. É esse Consolador que Jesus prometeu quando ele estava para se entregar. Ele falou assim, eu vou enviar outro aí, fica aqui, ó. E naquele dia, no Pentecostes, o Espírito Santo passou, ele desceu sobre a humanidade. E naquele dia, então, recebemos todo aquele que crê, recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo para habitar nele. E é isso que eu venho trazer hoje. Você tem essa habitação do Espírito no seu espírito. Então, quando eu disse que a gente andar de um lado para o outro, procurando o que fazer, sem saber o que fazer, é porque você tem um GPS maravilhoso dentro de você, você tem o próprio Espírito sabendo. Porque aí a gente vai... Vamos aqui, ó. Calma aí. Vamos aqui. Ai, Jesus. 1 Coríntios 2:12. Abre aí. Você tem alguém... Deixa eu até... 1 Coríntios 2:12. Mas eu acho que a gente vai ler um versículo a mais aqui, ó. Assim, ó. Vamos ler 1 Coríntios 2:10, tá bom? Que aí a gente vai entender. Então diz assim, ó, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas... Deixa eu só mudar essa versão, que é uma versão bem antiga que eu estou lendo aqui, senão vocês... Então, tá. E nós não temos recebido o Espírito... Não, aqui, 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Ou seja, o que ele revelou? A redenção, a verdade sobre Cristo, foi isso que ele nos revelou. Porque o Espírito sonda todas as coisas. E olha o que a palavra diz. Até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia. Então, queridos, você tem a habitação do Espírito, e ele diz que o Espírito sonda as profundezas de Deus. Você entende que tudo que está no coração de Deus, a seu respeito, a respeito do seu propósito, a respeito da sua vida, a respeito do seu futuro, dos seus filhos, de tudo que diz respeito à humanidade toda, mas assim... Especificamente, eu estou falando em particular com você, tudo que diz respeito à sua vida, que está no coração de Deus, o Espírito Santo prescruta, sonda, sabe, e habita em você. Ai. E habita em você. Ou seja, você sabe de tudo. Você sabe de tudo, querido. Você sabe de tudo. Você sabe o hoje, você sabe o amanhã. Está tudo dentro de você. Porque o Espírito Santo está te comunicando. Então, e a grandeza dele, que é isso que ele agora... Então, você vê que ele fala assim, deixa eu só fechar isso aqui. Ele nos revela o que nos foi dado gratuitamente. Ou seja, tudo que eu tenho... Lembra da passagem do cruzeiro? Tudo que eu tenho é ele que vai me falar.
Ele me mostra o que eu tenho, ele me revela Cristo, ele me revela minha condição de filho de Deus. Isso tudo é trazido por ele. Porque eu posso falar isso para muita gente, se a pessoa não acreditar em Cristo, né, e receber o Espírito e dentro dela, né, ter essa verdade, ela não vai viver isso. Amém? Mas vocês não são desses, vocês são daqueles que receberam Jesus, daqueles que creem nele com todo o seu coração, daqueles que creem na habitação do Espírito e que estão dispostos a saber tudo que vocês receberam gratuitamente. Eu sei disso, eu estou diante de pessoas que desejam saber, que querem viver isso, amém? E aí eles nos revelam o que foi nos dado gratuitamente, ou seja, tudo que Deus fez por nós, pela graça em Cristo, ele mostra para nós. E aí você vai saber a importância disso já, porque eu já vou voltar aí. Deixa eu só não perder aqui o rumo do negócio. Assim, vamos lá. E aí o que eu estava falando, quando ele fala de outro igual, da mesma espécie, ele vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo, aqui, ele tem várias traduções, né, esse consolador no grego. E ele pode ser traduzido também como advogado, auxiliador, conselheiro, encorajador. Esses são os nomes que esse consolador tem, né, mais amplificado assim, no grego. Então, eu vou te enviar um outro consolador, tipo alguém igual eu, mas com essas características aí, de encorajador, de conselheiro, não é? De auxiliador, de advogado. Então, a palavra no grego é paracleto. E olha que interessante, significava alguém chamado para ficar do lado do outro, com o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade, especialmente em processos legais e criminais. Era costume nos tribunais antigos as partes aparecerem ao tribunal assistida por um ou mais de seus amigos mais prestigiosos, chamados de paracleto, no grego, e advocatus, no latim. E esses amigos o representavam fazendo das suas causas a sua própria causa. Ai, meu Deus! Amparava-nos nas provas, dificuldades e perigos de situação. Aleluia, amém? Vocês entendem então o papel do Espírito Santo? Ele é alguém chamado para ficar do seu lado, não é? Com o propósito de te ajudar em qualquer eventualidade e principalmente em processos legais e criminais. Ou seja, porque sempre que há uma acusação contra um filho de Deus, ela é no âmbito legal. Satanás sempre vai colocar em dúvida o que Jesus fez, porque aí ele coloca de volta a gente lá na situação de pecado e afastado de Deus, separado de Deus. Ele coloca isso em dúvida, lembra? Que ele colocou Jesus em dúvida. Ele colocou Jesus em dúvida várias vezes. Se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo. E Jesus falava, epa, está escrito. Está escrito. Porque a Bíblia é a base legal de tudo que a gente tem. E se eu não conheço ela, como que eu vou me defender? Então, é a mesma situação, por exemplo, de você pensar num advogado. Quando você... Aí eu queria que você pensasse. Olha só, quando você tem uma situação, alguém te acusou de alguma coisa. Ai, mas acusou. Por exemplo, acusou você de não pagar uma dívida. Você vai ter que entrar na justiça. E você precisa do advogado, não é? Porque ele conhece o quê? A lei, não é? Do consumidor, e ele vai falar, deixa que eu vou lá. Eu sei todos aqui os trâmites, eu sei tudo o que aconteceu, eu vou te defender. Pode deixar. Com base na lei, eu vou te defender. Aí ele chega lá no tribunal e fala assim, está sendo acusado, sim. Mas olha só, a lei diz isso aqui aconteceu, ele te defende. E concorda comigo que quando você está com uma situação ruim na justiça, você arruma um advogado, e você fala, arrumei um bom advogado, né? Você fica tranquilão, né? Você fala, eu vou ganhar, não é? Vou ganhar, porque o advogado é bom, entendeu? Então, você entender que o Paráclito aqui, né, que o advogado, que o Espírito Santo, ele é o melhor, amém? Porque ele conhece toda a profundeza de Deus e tudo que foi feito, ele sabe de tudo. Então, quando uma acusação é feita contra você, ele tem os argumentos certos para te defender, amém? E aí ele vai fazer o quê? Ele sabe, então quando o diabo fala assim, não, ele vai viver na miséria o resto da vida. Não, ele vai ver porque a família dele veio da miséria. Não adianta, para ele não tem jeito. Então ele vai ficar falando, não tem jeito não. Aí sabe o que o Paráclito vai fazer? O que o Consolador vai fazer? O que o Espírito vai fazer? Ele vai levantar logo um negócio lá ele vai falar assim, aqui ó, tem um versículo aqui que diz para você que isso não é verdade. Baseado no que Cristo fez legalmente, ele se fez pobre. Ele levou a miséria para que você pudesse ser rico, para que você pudesse ser próspero. E aí ele levanta isso dentro do seu coração. E tem um montão de versículos que falam sobre isso, não é um, né? Mas ele vai te levantar um. E quando aquela situação vem, você chega e fala assim, o advogado já defendeu você, né? Ele já trouxe a base legal. Aí você simplesmente abre a boca e repete. E aquela situação vai, acabou, entendeu? Ela acaba por quê? Foi dita outra coisa sobre você.
Não é aquilo que a circunstância está dizendo, é aquilo que a palavra está dizendo. E o Espírito Santo faz esse papel. Então, às vezes, as pessoas pensam que ser guiado pelo Espírito é o Espírito falar assim. Também é, tá, querido? Mas ele é muito mais profundo do que isso. Quando Jesus fala em João 16:13, olha só. Abre aí a sua Bíblia, João 16:13. A gente já está indo embora, tá bom? Vamos fechar agora. João 16:13. Eu só queria te dar alguns versículos. Esses versículos são dessa matéria, tá? Mas a matéria é linda, é extensa, é maravilhosa. Então você vai desfrutar cada dia de mais, né? Diz assim, ó. João 16:13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então, veja bem, quando Jesus fala assim, que ele vai vir, não é? E ele vai nos guiar a toda a verdade, e ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar daquilo que o Pai, eles têm uma íntima comunhão à Trindade. Então, ele vai falar daquilo tudo que está ali combinado, que Deus fez através de Cristo, de que Deus sabe, porque Deus te criou, querido, com um propósito. Você, quando veio para essa terra, você tem um propósito. Em Cristo, esse propósito pode ser cumprido plenamente, amém? E aí ele vai falar isso, e ele vai falar assim, ó, o Espírito Santo vai me glorificar. Então, quando você sabe que o Espírito Santo está falando? Porque ele sempre vai glorificar a obra de Cristo, ele sempre vai exaltar o que Cristo fez, ele vai receber do que é meu, ele vai anunciar a vocês. E aqui, quando ele fala no 13, guiará, no grego, né, está até na apostila do como ser guiado pelo Espírito, esse guiar aqui é uma palavra no grego que significa assim, ser um guia, um professor, dar orientação. Então, é esse que você tem dentro de você. Igualzinho a Jesus, com a mesma compaixão, com o mesmo caráter, né, de Deus e tudo, e aí, mas que é um professor, está disposto a te ensinar. Está disposto a tomar você pela mão. Está disposto a falar assim, vem cá, que eu vou te explicar bem direitinho por que aconteceu isso, o que é aquilo, o que está acontecendo. Olha, como que você pode sair dessa situação. Olha, você não precisa ficar aflito. Olha, você pode ir por aqui. Tem uma outra alternativa ali. Aleluia! Você tem tudo, querido. Aleluia! Isso é a maior riqueza de um ser humano. Se você tivesse R$1 milhão no banco hoje, você não seria tão feliz como ter a riqueza do Espírito Santo habitando em você, do próprio Deus habitando no teu espírito e garantindo a tua existência nessa terra. Aleluia! Você tem a sua existência garantida. O salmista, inspirado pelo Espírito, diz assim, de quem eu me recearei? Do que eu terei medo? É Ele quem garante a minha existência, é Ele quem cuida de mim. Querido, você tem um cuidado, você tem tudo para ter uma jornada próspera e tranquila nessa terra. Então, você é muito abençoado, né? Você entender a grandeza disso, a riqueza disso, e aí ele está disposto a te guiar. Então, a ser um guia. Tem outro verbo também que é usado como ele guiando, que é como se ele pegasse uma cordinha mesmo, igual eu faço com o meu cachorrinho. Quando ele vai sair na calçada, que ele quer sair para todo lado. E eu falo assim, vamos para cá, menino. Vamos para lá, menino. Cuidado com o carro. Também tem essa função, amém? Ele vai fazer isso com você também. Volta. Olha aí, não vai para aí, que é perigoso. Mas ele tem essa função mais excelente, eu acho assim, mais profunda, que era isso que eu queria que vocês guardassem, de orientar vocês, assim, de uma forma muito íntima, sabe? Muito delicada, muito profunda, muito dentro de você, sabe? E eu queria que você, nesse dia de hoje, entendesse que você é filho de Deus e quem habita em você é o Espírito Santo. E há coisas no seu cérebro, mas você, esse homem espiritual que você é, tem plena comunhão com o Espírito Santo e é Ele que fala com você. Tá? É Ele que está falando com você. Há coisas no seu coração que você fica em dúvida, mas é Ele que está dizendo. Então, perceba, e você precisa treinar o seu espírito para ouvir mais. Você precisa desse treinamento. Esse treinamento é feito na palavra, no orar em línguas, entende? Por isso a necessidade de conhecer a palavra, por isso a necessidade. Você não vem para a igreja para receber alguma coisa. Você vem na igreja assim para receber alguma coisa. Não, você já recebeu tudo em Cristo. O que você vem aqui é treinar teu espírito. Colocar sua carne em sujeição, falar, vamos embora, carne, ou domingão, né, friozinho. Aí eu vou para a imersão rema, porque eu sei lá. Você vai treinar o seu espírito a escutar, não é? A colocar ele. Porque acontece, eu sou espiritual, mas se eu não me encher, eu começo a governar minha carne, minha alma, meus sentimentos, mas eu me enchendo da palavra.
eu me enchendo do Espírito, orando em línguas, eu ouvindo a palavra, eu vindo para cá, estando em comunhão com os meus irmãos, isso vai me treinando, o meu espírito, aí você vai ficando tão afinado, que ele fala com você quando você está lavando louça. Ele te lembra de coisas que você pode ter esquecido. Ele te dá direções mais simples. Ele fala, chama fulano no WhatsApp. Aí aquela pessoa fala, aquela palavra veio, naquela hora você vai ser uma bênção, não só para você, mas você vai transbordar disso ainda para outras pessoas. Entende como isso é sério? Porque dessa comunhão depende a vida de outros, querido. Você é esse canal, amém? Porque olha só, que Jesus ele falou, agora eu vou, e eu vou habitar em cada um de vocês vão ser eu nessa terra. Jesus. Entende que o mesmo outro, a mesma espécie está habitando em nós, e agora Jesus não está andando aqui fisicamente, ele mesmo, naquele corpo que ele veio. Mas ele está andando como agora? Através de nós. Né? Ele anda na terra. Nós somos, na igreja primitiva, eram chamados de pequenos cristos. Os cristãos eram chamados de pequenos cristos, ou seja, era Cristo andando na terra. Aí a gente olha aquela igreja de Atos, fazia tanta coisa, porque eles entenderam. Eles falaram assim, ó, apareceu bem a nós e o Espírito, eles andavam em comunhão, eles tinham uma plena comunhão com o Espírito Santo. E a igreja começou a perder isso aí, né, no passar dos tempos e procurar direções em pessoas, não é? E, não, as direções estão todas dentro de você, elas vão ser confirmadas. O que acontece é muito lindo, você vem para um culto, aquilo que Deus já tinha, assim, que está no teu espírito, aí a pregação combina com aquilo. Aí você vai em outro lugar, aquilo combina de novo, vai encaixando. É como se fosse um trilho que Deus vai colocando e o trem vai passando. Ele vai construindo esse caminho e ele vai te mostrando passo a passo. E essa é a direção que você tem. Então você consegue entender o quanto você é uma pessoa abençoada por isso, querido. E aí diz assim, ó, também, vamos ler e vamos finalizar. 1 Pedro 5, 8, 9, misericórdia. Eu digo que vou finalizar 4 versículos, misericórdia. Né? Tá bom. Mas o pastor me perdoa, tinha tempo que eu não vinha, estava com saudade de vocês. Ó, 1 Pedro 5, 8. Esse versículo é muito conhecido nosso. E aí a gente vai terminar com ele aqui, tá bom? Aí, se o louvor quiser vir aqui também dar uma ajudinha para nós, tá bom? 1 Pedro 5, 8 diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário. E aí as pessoas falam assim, eita, ele está bramando ao nosso derredor. Aí eu estou com medo, porque o diabo está aqui, ó, rodeando. Esse adversário aqui fala de um oponente, como se dissesse assim, sabe um procurador que acusa alguém que fez alguma coisa errada? Vamos de novo pensar no tribunal. Olha como isso é interessante, como Deus vai usar o tribunal, tá? Fica aqui comigo, ó. Sabe quando está no tribunal, aí assim, a pessoa roubou. Aí o procurador ele apresenta todas as provas contra aquele ladrão, certo? E aí tem um advogado de defesa, não tem? Que fala assim, não, mas olha só, ele roubou para comer e tal. Não tem aquela coisa assim? Então, é como se essa palavra adversário aqui no grego significa esse procurador que está acusando. Então, às vezes, a gente fica com medo do diabo, mas ele está acusando. Ele quer mostrar assim, não. Ele foi perdoado nada, olha o que ele está fazendo, olha só. E aí a gente tem o Paráclito lá dizendo, não, Jesus pagou na cruz, ele não deve mais nada. Ele pode não estar desfrutando agora, ele pode às vezes não estar prevalecendo, o espírito dele ainda sobre a carne, ele caiu, fez alguma coisa. Mas ele já pediu perdão, e ele tem um advogado que é fiel e justo e que purifica ele de toda injustiça. O tempo todo o Espírito Santo está ali, olha, intercedendo por você, defendendo você, trazendo as bases legais para você poder viver nessa terra livre de culpa, livre de condenação, livre de tudo que te tornava culpado. Você é livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ele tirou você do poder do pecado e transportou você agora para o reino dele, o reino do amor, do Filho dele. Você está nesse lugar e nesse lugar é lugar de justiça, de paz e de alegria no Espírito. Você foi arrancado do império das trevas por Cristo e você está nesse lugar. E o diabo fica ao teu redor, ameaçando, acusando. Mas chegou o dia em que você agora vai dizer quem você é em voz alta, cheio de fé no seu coração, querido. E você não vai mais aceitar isso. Quando ele disser, você não pode, você vai dizer, eu posso. Porque diz a palavra que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Quando ele dizer, você está fadado a viver assim, você vai dizer, não, Deus muda destinos. Amém? E o meu destino foi mudado quando eu recebi Jesus. Um novo caminho, um novo e vivo caminho foi aberto para eu estar diante do Pai. E diante do Pai eu tenho direções, eu tenho provisão, eu tenho cuidado, eu tenho uma vida de paz, eu tenho uma vida que eu posso descansar. Você precisa, querido, descansar das suas obras e entrar no descanso dele. Qual é o descanso dele? É o que Cristo fez. Você descansa no que Cristo fez. Ele fez, você recebe e você vive em paz. E você leva essa paz a todos os homens. A ideia é de que todos creiam e ele seja todos os dias glorificado. Assim como ele é glorificado no céu. Assim como todos chegam diante do trono e dizem santo, santo, santo. Quem é digno, né? De abrir o livro, desatar os selos, ele é digno, o Cordeiro que venceu, que comprou para Deus todos os homens de todas as línguas, tribos e nações, é ele é digno. E quando você recebe o que ele fez e vive o que ele fez, você o glorifica, você o dignifica, você exalta o nome de Cristo e a nossa vida está centrada nele, ele é o centro de todas as coisas, aleluia. Então resista, querido. Resista quando olhando a realidade espiritual e não a realidade natural. Lembra no começo que eu disse que o que não é visto é maior e o que não é visto é maior. A sua realidade em Cristo é muito maior do que aquela que você está vendo no espelho, na conta bancária, no diagnóstico do médico. Amém? Ou no que aquilo que alguém falou, no que você ouviu, cresceu ouvindo dos seus pais. Não é isso que é sua realidade. A sua realidade está em Cristo. E Ele é maior do que tudo que você vê, do que você ouve e sente. Agora, querido, para você crer, você precisa ouvir a palavra. Não existe fé sem a palavra, porque a fé é a firme convicção em algo que você ouviu. Você entende que você pode ouvir e ter fé em outras coisas? Eu posso ter fé em coisas ruins, porque eu ouço coisas ruins o tempo todo. Mas a fé precisa estar baseada em algo que você ouviu. E você precisa ouvir a palavra. Amém? Porque é ela que vai dar fundamento à sua fé. É ela que vai fazer com que você, pela fé, entenda que a realidade espiritual é maior que a natural. Aleluia! É pela fé que você vai viver tudo que você tem em Cristo. Porque como eu vou crer que o Espírito habita em mim, não parece? Você consegue perceber? O Espírito habitando em mim, gente? Vocês estão vendo? Não dá para ver, mas é pela fé. Nós pela fé nós ouvimos. E quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós vivemos com Ele, mais afinados nós ficamos. E eu digo que a maior riqueza que eu tenho hoje não é ser uma diretora do Rema, não ser uma professora do Rema, mas é conversar com Ele todo dia. É começar a olhar o meu coração e saber que foi Ele que disse. E nunca mais eu digo, será que isso é meu ou é dele? Não, eu sei que é Ele. Porque a percepção do meu coração se afinou com o passar do tempo, com ouvir a palavra. Amém? Com muitas aulas do Rema que eu tenho, que eu ensino, mas que eu recebo muito. Isso me faz crescer. Você precisa. A proposta de Deus para você hoje é: ouça a minha palavra, treine o seu espírito e viva tudo que eu tenho para você. Você nunca mais vai ser um ser que, vou para lá, vou para cá. Não, não. Eu sei em quem eu creio. Você vai dizer: eu sei para onde eu estou indo. Eu sei quem eu estou servindo. Eu sei o que eu estou fazendo. Aleluia. Vocês já ouviram? Porque há pessoas que falam assim: mas eu não sei se eu estou aqui, se eu tenho um chamado, se eu não tenho. Isso não vai mais acontecer com você. Você sendo guiado pelo Espírito, vai dizer: eu tenho um chamado sim. E eu cumpro esse chamado debaixo do poder de Deus. Não sou eu que faço, é Ele que faz. Eu estou descansando, o descanso da fé. A fé me traz descanso, porque eu não preciso fazer nada, eu preciso confiar. Eu preciso confiar e você precisa confiar que você tem tudo dentro de você. Tudo. Toda a sua vida já está aí dentro de você, nesse momento. Aleluia.